Muito boa noite, meus amigos, minhas amigas. É um prazer tê-los aqui outra vez em mais uma aula aqui do nosso grupo Aulão, né? Cada semana aumenta mais, aí faz parte. O ano passado eu comecei com um aluno, chegou dias que tinha 30, 40 alunos aí. Então vamos lá. Deixa eu espelhar inicialmente, compartilhar. Muito bem, tudo certo aí. Maravilha. Vou abrir aqui o meu PowerPoint. Vou minimizar aqui as fotinhos de vocês, né? Então ninguém vai se importar com isso. Muito bem. Vamos aqui dar um zoom. Beleza. Então estamos começando aqui a quarta aula do curso de intermediações imobiliárias. São 100 aulas, é o ano inteiro, acaba só em dezembro, ok? Vamos lá, nós paramos aonde? No cliente, né? Falamos sobre vários outros assuntos e agora vamos falar sobre o cliente. O cliente é aquele elemento que potencialmente vai poder vender um imóvel, comprar, alugar, intermediar, arrendar, né? Ele é o agente mais importante para a nossa profissão. É o cara que vai gerar a nossa comissão de um ou de outro lado. E é realmente o cara que precisa de um agente mediador, intermediador, para que o negócio dele não seja um negócio duvidoso, mal feito, ou simplesmente entre ele leigo e uma outra pessoa leigo no quesito legislação, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil, e para isso que tem a profissão de corretor de imóveis, tá? Então, é de suma importância para o corretor, o cliente, é óbvio, né? Ou para o gestor de negócios imobiliários, que tiver nível superior, e para uma empresa imobiliária, ou seja, temos que ter o cliente. O cliente é o nosso tudo, é a nossa visão, é o nosso time, é o nosso tudo. E desde os primórdios, lá do início da era da administração, pós a Revolução Industrial, pós a iniciativa da organização Métodos da antiga IOB, que muitos de vocês conhecem, pós o início da reengenharia nos anos 90, pós ainda a terceirização, que foi uma mácula da reengenharia mal feita na realidade, também veio o advento da internet, pegando força mesmo na década de 90, popularizando no ano 2000, inclusive. Ou seja, o cliente é o foco de todos esses negócios, porque é o cliente que vai dar substância financeira e retribuição, honorosidade, ganho, troca em qualquer tipo de negócio, né? Então, o cliente é a nossa é a parte mais importante de qualquer negociação. Sendo comprador ou sendo vendedor, ele é um cliente também, tá? Não importa que lugar que ele está, ele merece o mesmo tipo de respeito, apreço e dedicação do agente comprador, vendedor e também do intermediador. Contatar clientes, todo mundo tem que fazer isso. Antigamente era tudo na boca, na aperto de mão. Depois foi cartas, depois e-mails, depois mala direta, depois panfletagem, né? Então, todo tipo de contatação de cliente, de contactar cliente, sempre foi válido e ainda é válido. Hoje se faz através do marketing digital ou do marketing institucional. Marketing institucional são os outdoors, letreiros, placas que você vê até hoje, cartão de visita. O marketing digital é tudo que pode ser mensurável na internet, nos meios digitais, mais conhecido como cyberespaço, aonde as ondas eletromagnéticas, né, se fundem, formando palavras, som, figuras e etc. A própria legislação, né, a Lei 6.530 de 12 de maio de 78, né, ela já determina quem é o cliente, é o povo, né? Quem é o cliente do corretor de imóveis? É o povo, é a população. Ah, esse
esse decreto de 78, ele foi decretado pelo presidente da República e um tempo depois virou uma lei. 6 meses depois, ela virou uma lei efetivamente. Então, tudo que está relacionado a cliente gera o quê? Direito consumidor. Gerou direito consumidor é povo, é população, é a parte mais frágil de qualquer negociação. Por isso que a profissão teve que ser regulamentada e fiscalizada por um órgão do governo chamado Ministério do Trabalho, através de uma autarquia que ela é supervisionada, fiscalizada pela Delegacia do Trabalho de cada cidade, de cada estado aonde se encontra um CRES. Opa. Tipos de imóveis. Aqui a coisa começa a ficar um pouquinho melhor, um pouco mais legal, né? Imóvel pode ser comercial, residencial, urbano ou rural, né? O artigo 79 do nosso Código Civil define bem os bens imóveis. O que é um bem imóvel? Bem imóvel é o solo e tudo mais o que nele habita. Vocês vão ver, mais para frente que inclusive existe como você poder avaliar a fauna e a flora que estão em cima de uma determinada região. A flora ela está intrínseca com o terreno, né? A flora ela está intrínseca com o terreno aí. Então, ela é um bem imóvel, ela também tem um valor, né? Muitos estão falando agora aí das reservas de carbono. Antigamente eram reservas de eucalipto, de pinheiros, que geravam rendas para todo mundo. Hoje já estamos na esfera da energia do gás carbônico, que pode ser comprado, vendido e trocado, inclusive a peso de ouro, por várias situações. Né? Então, bens imóveis é o solo e tudo que nele habita, e também aquilo que foi construído nele e, por um momento, separado para voltar a ele outra vez, também é considerado um imóvel, de forma natural ou artificial. Temos aí advogado, né? Tá ali o doutor, se eu não me engano é Osíris, seu nome, perdão a minha gafe, mas eu só vi aqui doutor, né? O Código Civil, no artigo 80, considera os imóveis para efeitos legais. Os direitos reais sobre os imóveis e as ações que os asseguram. Então você tem direito ao imóvel e tudo aquilo que ele pode emanar como direito também é teu como imóvel. O direito à sucessão, né? Artigo 81 define: não perdem o caráter dos imóveis quando passam de uma propriedade para outra, de um proprietário para outro proprietário. As edificações que, separadas do solo, que não é comum, tá no Brasil, tá? Mas conservando a sua unidade, forem removidos para outro lugar, também é considerado um imóvel, tá? Não é comum no Brasil, tá? Quase que zero. Em alguns países, isso é até comum. Os materiais provisoriamente separados de um prédio para que nele se reempreguem futuramente também é considerado um bem imóvel. Direitos do proprietário. Se eu falo em imóvel, eu tô falando que ele pertence a alguém. O imóvel sempre pertence a alguém. Não há um centímetro quadrado no Brasil que não tenha sido mapeado pelo processo de georreferenciamento digital hoje em dia, ok? No mundo pode ser que exista algumas áreas ainda inabitadas e desconhecidas do povo, dos cientistas, mas no Brasil cada centímetro já foi totalmente mapeado. Cada lugar tem um dono, tem um proprietário, né? Está inscrito em algum cartório, que é uma entidade que tem uma fé pública que dá direito para você transferir propriedades, inclusive. Então, a lei assegura ao proprietário o direito de usar, gozar e dispor da sua propriedade. Esses elementos são constitutivos da propriedade, ou seja, ele pode fazer o que ele quiser na propriedade dele, desde que ele respeite o bom convívio harmônico e humano.
Como isso não aconteceu na colonização dos países, tá? Foi-se obrigado a criar uma prefeitura para urbanizar e para organizar e para proteger os direitos e deveres de vizinhos, de vizinhança, para que pudessem dormir em paz, comer em paz e ter no seio do seu lar aquela frase maravilhosa: o lar é inviolável, tanto quanto os preceitos climáticos, quanto para os amigos do alheio. Há ainda o direito que o proprietário tem de reaver bens do poder de quem injustamente os possua. Aí é uma tese fantástica, aí entra aí os direitos possessórios, aí entra os direitos dos povos originários, aí entra uso capião e muitos outros direitos aí. Então, o direito civil, no seu, na sua inclinação por direito imobiliário, é uma ciência assim vasta, quase que infinita para os operadores do direito. Por isso que aquele advogado que entende de leis relacionadas a bens imóveis e ao que todo nele e ao que todo nele tangencialmente vive ou depende ou constitui alguma coisa que possa gerar uma, uma, uma renda ou um benefício a alguém, esse advogado vai ganhar muito dinheiro, porque quase não existe no Brasil advogados especialistas nessas áreas. Direito do proprietário de usar, morar no imóvel, servir-se dele para outros fins, utilizá-los como bem pretender, desde que respeite, né, as leis do município, do estado, etc, ok? Direito de gozar, né? Ele pode locar, arrendar, ceder, tirar frutos, rendimento, dar imóvel em comodato, dar imóvel em garantia de empréstimo. Ele tem o pleno direito de fazer tudo dentro da razoabilidade do Código de Defesa do Consumidor em relação às pessoas que dependem dele também nessas ações todas. Vai locar? Tem a Lei 9.245/91, que fala que é lei do inquilinato, e aí também sobrevém já uma lei também, uma infralei, né? Que é o Código de Defesa do Consumidor também, dos PROCONs regionais. Direito de dispor, ô Leandrão Poderoso, direito de dispor. Ele pode vender, doar, transformar, alienar, ele pode dar, ele é dono, ele faz o que ele quiser. Restrições ao direito do proprietário. Aí vem algumas coisas interessantes, ó. O direito do poder público de desapropriar por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social. Já vou dar um exemplo legal para vocês aqui. Legislações municipais sobre o uso, ocupação de solo, zoneamento, regulamentação contra a construção, dimensões do solo, servidões prediais, assegurando a boa vizinhança. Acabei de falar isso para você. Isso é muito comum, esse é meio boa vizinhança, né? Que é o viver tranquilo, pacatamente, de forma tranquila com a sua, no seio da sua família. Ora, o poder público, se ele quiser, e se estiver amparado na legislação ou também no próprio direito do público, ele pode requisitar tal propriedade privada para uso próprio ou uso para uma necessidade para haver o bom convívio e o bom desenvolvimento da sociedade. Ele pode querer se apropriar desse terreno ou até mesmo desse imóvel. De imóvel não é muito comum, de terreno é muito comum, principalmente as servidões das vias de grande energia elétrica que existem, aquelas torres gigantes lá. Então passa por dentro de fazendas, de casas, e aí lá vem o Estado e fala, ó, a partir de hoje, ó, 50 metros para cá, para lá, é do Estado, é da companhia de energia. Nós vamos indenizá-lo, eles indenizam, independente da sua vontade. Claro, você vai entrar com recurso e tal, mas a obra não vai parar por causa disso. Não vai parar, não, tá? Mas eles te indenizam sim. Só que é muito aquém daqui. Aí tu vai brigar pelo valor lógico. Escuta,
Não vão fazer isso se for prejudicar o seu bem de sustento, o seu bem da sua vida, ou se for prejudicar a região, nisso aí não. Tá entendendo? Vou dar um exemplo bem prático para vocês aqui. Curitiba, Marechal Deodoro, Travessa da Lapa. Curitiba, Marechal Deodoro, no centro, Travessa da Lapa, onde passa uma canaleta ali de ônibus, né? Em si, tem um prédio de um lado, um prédio do outro lado, que é Caixa Econômica, e por cima eles se comunicam com uma rampa de estacionamento, ok? Aquela região daquela passarela do ônibus da rua Deodoro até, se eu não me engano, a José Loureiro, que dá ali 30, 40 metros, acho que nem isso, aquilo é uma servidão. E os ônibus passam ali. Por quê? Aquilo está na matrícula do imóvel da direita, que era do seu Rogério Saroli, lá de Cascavel. Eu fui corretor dele, inclusive. Eu não vendi, eu aluguei aquele imóvel, então eu tive acesso à documentação. Ou seja, estava na matrícula até o outro lado da rua dele. Mas mas foi dado uma indenização e ali virou uma servidão de ônibus para o bem público. É dele, conta como valorização do imóvel dele, inclusive. Se algum dia parar aquela linha de ônibus ali e ficar ao ermo, eles requisitam outra vez essa área para eles e vão até fechar, inclusive, ok? Claro que isso é difícil acontecer. Legislações municipais sobre uso, ocupação do solo, zoneamento, regulamentação quanto à construção, dimensão dos lotes e servidões. Já falei de servidões. Agora, eu tenho curso aqui maravilhoso para quem quiser fazer. É o curso de uso e ocupação do solo, guia amarela com o professor Kenny. Fantástico. E essa lei municipal, a 15.511 de 2019, que foi feita se eu não me engano, em julho, mas só entrou em vigor em janeiro de 2020, ela mudou um pouco o centro de Curitiba e algumas ruas. Ela autorizou a ter maior evolução e maior preocupação com o bem-estar, com a sustentabilidade. Algumas regiões começaram a se evoluir muito mais por causa dessa lei. Esse ano é o ano da revisão do plano diretor de Curitiba, depois de 10 anos. Então, essa lei 15.511 de 2019, provavelmente ela vai ser substituída por uma outra lei ou por outros adendos, ok? Esse ano inteiro a prefeitura precisa apresentar novas propostas. Hoje, inclusive, o Eduardo já lançou algumas campanhas aí para modificar o centro, etc. Então, isso está dentro da ciência imobiliária de uso, ocupação do solo, zoneamento, para que haja o que? Uma boa vizinhança, um bom viver entre pessoas, a área urbana, que é formada pela, pela construção e pela sustentabilidade, que é toda a área vegetal que nós temos aqui. E Curitiba ela é tida no mundo como uma capital ecológica, graças aos arquitetos e engenheiros que foram nossos líderes nos últimos 40 anos, nos 50 anos, inclusive. Terrenos de marinha que vem lá da época ainda lá do Império Romano, né? Perdão, do Império Brasileiro. Então, certos lugares do Brasil, por serem portos, pertenciam o quê? Ao Estado, a coroa. Então, eles pagavam uma taxa para a coroa. Tem a lei de Laudemio, inclusive. Em alguns casos, até hoje existe isso ainda. Em 85 acabou na maioria dos terrenos foreiros que ainda pagava uma taxa para a família real. A família real, se eu não me engano, a família Ferreira ou Oliveira, não me lembro agora, e também para a Igreja Católica. Isso está acabando cada vez mais, mas ainda tem muitos terrenos próximos, 30, 40 metros do mar, que ainda tem foro, ainda tem que pagar uma taxa para o governo federal quando vai transformar, quando vai vender para alguém. Mas esse alguém comprou, pega só por um certo período, não é dele definitivamente. Só se acabar com essa lei de Laudemio. Isso já está quase caindo por terra, ok? A desvinculação da propriedade do solo e das jazidas. Foi descoberto uma grande jazida em algum lugar lá.
o governo vai tomar posse daquilo, vai negociar para te indenizar, claro. Restrições aos direitos de vizinhança face à coexistência social. É brigas, tá? Isso aconteceu muito quando ainda estava sendo criado bairros em Curitiba, tá? Onde regiões tinham um lugar, tinha ali uma boate, e do outro lado da rua tinha uma escolinha de criança. Então, uma prejudicava a outra. Vem o governo e pau, desapropria quem? Aquela que está prejudicando mais. Então, o governo, o Estado, ele respeita o direito à propriedade, desde que isso não esteja alterando a vida social do povo local. Formas de aquisição do imóvel. Isso é uma polêmica, isso é uma polêmica. Todo mundo lembra do caso aí do triplex, né? Da Operação Lava Jato, né? Ou seja, registro do imóvel está registrado em um cartório de registro de imóvel, ok? Faça um contrato de compra e venda numa imobiliária ou qualquer lugar, não importa. Pode escriturar lá no tabelionato, mas levar isso ao registro do imóvel, que é tipo um livro que é anotado tudo o que acontece na vida desse imóvel durante anos e anos e anos. Tanto é que eu posso tirar uma certidão atualizada de um registro de imóvel normal, com ônus, sem ônus e até uma vintenária de 20 anos atrás, para saber o que aconteceu lá no passado, tá? Os registros de imóveis, eles foram definidos, reconhecidos legalmente a partir da década de 70. Antes disso, era um documento chamado transcrição. Por que transcrição? Porque veio lá de trás, quando alguém vinha ali, entre aspas, cartórios, lá, 80, 90, 100 anos atrás, e o cara vinha registrar sua propriedade com uma calibre, com uma espingarda do lado, um revólver do outro. Quero registrar aquela região lá. Então o cara fazia o quê? O cara fazia uma transcrição do que o cara falou para ele, o cartorário. Escrevia exatamente o que ele falou. Fala assim, mas peraí, mas nessa região aqui é do seu Pedro Basso. Ele fala, não é mais. Ele fugiu, ele saiu. Não, mas ele tá lá. Não, não tá, não. Tá, mas então o filho dele também fugiu. Ou seja, mataram muita gente para se apropriar das propriedades de terra. Isso aconteceu no mundo inteiro, ainda acontece, no Brasil também não foi diferente, ok? Então, registro do imóvel está guardado dentro de um arquivo, agora já digital, de, um, de uma organização chamado Cartório de Registro Civil. Ou seja, para funcionar esse cartório, o Tribunal de Justiça delega a essa entidade antigamente, né, patriarcal, inclusive, hoje não mais, hoje é sob concurso, na realidade, lá o Tribunal de Justiça, o governo, através deu direito a esse escritório aí, e ele tem o direito de mudar de propriedade, e ele foi obrigado a criar um registro, um livro, uma pasta, tá? E aí nessa pasta, nesse registro, tem o seguinte: o imóvel tal, da rua tal, do quadrante tal, do mapa da cidade de Curitiba, localização. Eu sei quando começa, quando acaba esse terreno, em todas as suas tangencialidades. Ele sabe tudo. Esse registro fala onde está localizado esse imóvel de forma certeira. Antigamente, logicamente, havia muitos problemas e nós até hoje as temos. Um dos graves problemas disso é que as medidas não eram tão perfeitas, 30, 40, 50 anos. Então, muitos registros podem ainda ter a sua medida real, uma metragem, em outros documentos que falam desse registro, outra metragem também, ok? A escritura por instrumento público, para fazer lá no tabelião, né? O compromisso ou escrito particular não bastam, é necessário transcrever para registrar num registro de imóveis, ok? Ou seja, na circunscrição em Embraer. Por que circunscrição? Porque os cartórios do registro de imóveis, eles estão, em uma cidade, eles estão distribuídos de uma forma que aonde ele está e os bairros próximos
todos os imóveis estão naquele arquivo dele, estão naquele escritório dele. A escritura de forma física, papel ainda. Já está tudo sendo, já foi digitalizado já, com valor e certificação, inclusive, real mesmo, ok? Meus amigos e minhas amigas, não vamos mais ter tempo agora. Vamos parar aqui no registro de imóveis. Deixa eu só duplicar aqui. Vou falar aqui. Paramos. Quarta aula aqui. Muito bem. Na quinta aula nós vamos continuar sobre registro de imóveis. Tem muita coisa para falar sobre registro de imóveis e isso praticamente é o cerne da nossa profissão, ok? Vou deixar aqui, vou interromper. Quero olhar um pouco para os colegas. Muito bem, meus amigos, está aqui o doutor Osias está aí. Muito prazer, doutor Osias, né? Pessoal, então, essa era a nossa aulinha rápida de hoje, muito dinâmica e tal. Todo esse material já está lá com vocês, tanto lá no grupo Aulão. Ó, o Léo entrando agora. Chegou atrasado, o Léo, infelizmente, né? Então, esse material e mais algumas outras aulas eu vou colocando no grupo Aulão com o professor Mauro Palpério. Quem não entrou nesse grupo é só pedir para mim que eu coloco vocês lá. Beleza? Vamos para lá. Balhuque, o que tá achando do curso? Ah, show de bola. Aos pouquinho vamos tirando as dúvidas. Tá alugado lá tua casa já? Da praia? Já alugou? Tá, esse final tá. Já? E pro Já carnaval tem também? algumas datas já alugadas. E pro carnaval também? Carnaval ainda tem uns dois, três que tá meio em cima. Pro outro final de semana, tá livre? O outro ainda tá livre. Ó, vamos conversar então, tá? Quero ver Beleza. se essa piscina é boa. É, Muito bem. Leandro, conseguiu voltar então do trabalho? O Leandro é meu assistente. Opa, Voltou ao consegui, trabalho? consegui, Conseguiu? consegui. Beleza, Tô no Leandro fica serviço ali ainda, então. fui liberado para poder pegar o Wi-Fi. Legal. Aproveitando aquela questão da jazida, eu tenho Aham. uma pergunta para o senhor, né? Vamos lá. Aqui nós estamos sobre o aquífero Paraná, né? Hum. A Guarani, perdão. Qual que é a tua cidade? E Paranaguá. Paranaguá, tá. Geralmente, perfuração de poços, né? Perfuração de poços são notificados E nesse caso, várias empresas terceirizadas furam poços e de repente vem a empresa de água local, né, que cuida, faz o tratamento de água a e Sanepar, né? multa pessoas que têm. É a Sanepar. Não, aqui é Águas do Paranaguá. Sério? É do município, então. Isso, isso, Tá, entendi. Tá, mas isso qual é que era, certo, isso é reconhecido. mas qual que era a Senhor? informação que eu não entendi? Então, esse aquífero, ele pode ser acessado pela população ou a empresa pode mesmo multar que nem está fazendo aqui na cidade? Cara, não sei. Não sei, não tenho essa informação. Não tenho essa informação. Perdão, pode falar, Eles, querido. eles alegam, eles alegam que tudo que tem embaixo da terra da União, nesse caso, né? Sim, nessa linha sim, entendeu? Mas se é da União, é do povo indiretamente, né? Fala, poderoso ali. Acho que tem a resposta. Pode Ô, falar. professor, a minha dúvida é o seguinte, é mais ou menos a mesma do Leandro aí. Tem uma distância, uma metragem de uso do solo e para o subsolo? Não sei, cara. Não Essa, sabe? essa área não é minha área, entendeu? Porque, assim, Mas eu o conf... mas eu vou pesquisar isso amanhã com certeza. porque eu sempre soube Entendi. que o subsolo é da União, né? Agora, qual é a metragem? Tipo assim, é 2 metros, é 3 metros, é 50 centímetros, né? Alguém sabe isso aí? Isso vai muito da verticalização, né, professor? Cara, não sei, cara. Olha, nunca tive um caso assim. Nunca tive um caso assim mesmo. Eu sei que no litoral é liberado eles fazerem poço artesiano. Eu já participei. Meu tio fazia muito poço artesiano ali em Pissarras. E uma vez eu fui com ele ver. Cara, ele tinha aqueles canos assim que dava quase 20, 25, 30 metros para pegar água.
Então, eu E acho. ali na praia, professor, 3 metros, 6 metros já tem água boa, já bem cristalina. Sim, sim, sim. Eu acho Professor, que. tá me ouvindo, professor? Oi, doutor, pode falar, doutor, pode falar. Essa questão aí da exploração do solo, existe legislação específica. Não é permitido ao cidadão comum explorar o solo de forma alguma. Qualquer coisa que esteja sob o solo, ele pertence de fato à União. Então, o que acontece? Muitas pessoas têm poço, né? Poço para extrair Sim. água. Em alguns municípios, a empresa de água está cobrando taxa, inclusive, de quem tem poço, porque a exploração é exclusiva deles. Poço artesiano para perfurar precisa ser uma empresa especializada que tem licença prévia do Estado para fazer isso. Entendi. Qualquer exploração de tesouro, de jazida, essas coisas todas, é necessário uma autorização do órgão competente para realizar. Então, mesmo a construção de fossas sépticas hoje, em alguns municípios, ela não é mais permitida em razão da contaminação do lençol freático. Sim. Então, é assim, é o Estado se apropriando do que antes já lhe pertencia, mas ele não se manifestava. Aham, entendi. Né? Tem lógica, Então, tem fundamento. Tem. entendeu? E a questão, assim, então não é permitido perfurar nem 1 metro, não existe Uhum. autorização nenhuma. Lógico que o Estado, por uma razão, não vai ficar batendo na porta do sujeito e É, perguntando se ele tem poço e fazer essas coisas, né? isso. Mas, porventura, se acontecer lá uma contaminação no lençol freático e haver uma fiscalização, vai ter problema. O lençol freático, alguém sabe qual é a profundidade que ele fica? Bom, Não existe, É porque ele não é. existe uma, Ah, aqui no litoral do Paraná, questão de 3 metros já é o lençol freático. é, Olha, eu tô aprendi falando muito isso. nessa aula e eu vou pesquisar sobre isso. Fala, doutor. Eu tô falando porque a minha mãe tem poço aqui em casa. Nós temos um poço com 25 metros de profundidade. Aham. E, Mas é antigo, né? e nós, é antigo, tem uns 40 anos esse Imagina. poço. Aham. Imagina. Interessante. Olha, obrigado por. Olha, vou preparar, vou estudar, vou preparar uma aula sobre isso. Vou falar antes com agrônomos, com os agrimensores, topógrafos, com geólogos também, para fazer uma aula. E, Cara, nunca pensei em fazer uma aula sobre o que está abaixo do solo. Olha que interessante. Hein, professor? Diga, irmão. Esses dias eu fui numa região rural aqui, Se e o cair proprietário. a conexão é porque acabou o tempo, aí a gente pode me chamar no WhatsApp. Certo. E o proprietário estava indignado, porque apareceu um indivíduo que se diz garimpeiro, e o Tá. cara diz que registrou o subsolo daquele lugar. Tipo assim, o cara tem uma terra, tem um sítio, e chegou outro que ele nunca viu, e disse, Aham. ó, essa área aqui, eu registrei o subsolo, e tá no nome do cara, segundo eles, né? Mas registrou E aí os onde? caras registram em órgão ambiental, e aí ninguém pode mexer sem, tipo assim, se o governo for mexer, mas aí paga uma porcentagem pro cara que tem o registro. Olha, não sabia disso. Não sabia disso, não. E o cara não precisa nem o documento da terra para registrar no nome dele o subsolo de É. um determinado local. Fala, Leandro. Aí eu fiquei Quer falar curioso. alguma coisa, Leandro? Não, né? Eu acho que tudo depende também sabe do quê? Do extrativismo, Uhum, tá? Uma coisa é você pegar água, né? Outra coisa é você sim. poluir a água dos outros. Agora, alguma jazida de alguma coisa que você vai ter que extrair dali e nunca mais vai voltar ali, aí eu acho que tem que ter várias e muitas autoridades. Eu participei uma vez de uma negociação de uma jazida não sei agora o que era. Era uma que tirava como que é o nome daquilo? Areia, o tipo de areia. E, Uhum. cara, tinha areia